Não confunda perder seu rival digno com vencer o jogo. Foi pouco depois da queda do Muro de Berlim que os Estados Unidos cometeram o que talvez tenha sido um de seus maiores erros na política internacional do século XX. Eles declararam que tinham, entre aspas, vencido a Guerra Fria. Só que não era verdade. A essa altura, você já deve conhecer o mantra: no jogo infinito não existem vencedores. Isso é tão verdadeiro nos negócios quanto na política global. Os Estados Unidos não venceram a Guerra Fria. Com a vontade e os recursos exauridos, a União Soviética simplesmente saiu do jogo. A Guerra Fria se encaixa em todos os parâmetros de um jogo infinito. Diferentemente de uma guerra finita, onde há convenções para determinar as regras do jogo, os lados são facilmente identificáveis e há uma clara definição da situação em que a guerra vai terminar. A tomada de um território ou algum outro objetivo finito facilmente mensurável, por exemplo. A Guerra Fria foi jogada por diversos jogadores. Não havia regras, e muito menos um objetivo claramente definido que pudesse sinalizar a todos os lados que a guerra tinha acabado. Por mais que os Estados Unidos e o Ocidente falassem sobre ter, entre aspas, derrotado a União Soviética e, entre aspas, vencido a Guerra Fria sem a necessidade de uma guerra nuclear, o que nenhum lado desejava, poucos poderiam imaginar ou predizer exatamente que aspecto teria essa vitória. Não houve um tratado estabelecendo o fim da Guerra Fria. Em vez disso, os dois lados continuaram jogando, sempre tentando melhorar seu jogo sem ter ideia de para onde as coisas estavam se encaminhando. E a queda do Muro de Berlim em 1989 tampouco foi algo previsto por qualquer dos lados. Como nos negócios, os tempos mudam, os jogadores também. E como nos negócios, se uma grande empresa vai à falência, isso não quer dizer que o jogo acabou ou que outra empresa venceu. Os jogadores que continuam de pé sabem que outras empresas vão tomar o lugar das que saíram do jogo e que novas vão entrar no setor. Quando nosso mais importante rival digno, o que nos impulsiona mais do que todos os outros, sai do jogo, isso não significa que haja outros no banco de reserva à espera daquele momento para entrar imediatamente em campo. Pode levar anos até que um rival novo ou diferente apareça. O jogador avançado no jogo infinito compreende isso e trabalha para continuar humilde quando perde um rival digno, e continua cauteloso para não deixar que a arrogância ou a mentalidade finita assumam um controle. Ele joga sabendo que é só uma questão de tempo até que novos jogadores surjam. A paciência é uma virtude no jogo infinito. Não foi assim que os Estados Unidos agiram. Depois que a União Soviética saiu do jogo, os Estados Unidos foram acometidos por uma espécie de cegueira da causa e acreditaram não ter rivais. Sentindo-se vitoriosos, seus governantes agiram de acordo e, mesmo que bem intencionados, impuseram sua vontade ao mundo sem serem contestados durante 11 anos. Ungiram a si mesmo com a força policial do mundo, enviando tropas para a antiga Iugoslávia, por exemplo, e impondo zonas de exclusão aérea a nações soberanas. Coisas que teriam sido muito mais difíceis ou até impossíveis de fazer se a União Soviética ainda estivesse presente. Se não identificam rivais dignos, jogadores fortes começam a acreditar erroneamente que podem controlar o rumo do jogo ou os outros jogadores. Mas isso é impossível. O jogo infinito é como o mercado de ações. Empresas entram e saem da lista, mas nenhuma é capaz de controlar o mercado. Jogadores muito bem-sucedidos e com muito dinheiro e muitas forças podem deixar de conhecer suas fraquezas por algum tempo, mas não para sempre. Empresas que crescem rápido com fortes produtos, marketing e resultados, por exemplo, geralmente deixam
de dedicar tempo e atenção ao treinamento de liderança ou a alimentar ativamente sua cultura, o que pode vir a assombrá-la mais tarde. O Groupon é um bom exemplo. Louvado pela mídia dos negócios, pela inovação e pelo ritmo de crescimento de seu produto, seus líderes negligenciaram seu pessoal. O que, quando o crescimento ficou mais lento e outras empresas emplacaram seus produtos, tornou-se seu calcanhar de Aquiles. A Uber é outro exemplo. Pode ter sido pioneira ao lançar seu aplicativo de caronas, mas sofreu mais por causa de uma cultura negligenciada do que devido a um produto rejeitado. Quando Dara Khosrowshahi substituiu Travis Kalanick como CEO em 2017, o próprio expresso era corrigir a cultura da empresa. Os Estados Unidos ficariam mais bem servidos se buscassem novos rivais que pudessem ajudar a nação a se preparar para o próximo capítulo da Guerra Fria. Os líderes poderiam ter pensado em mais do que forças militares ou poderio econômico para evoluírem em algumas fraquezas que têm sido negligenciadas durante vários anos. Mas não foi isso que aconteceu. Confiando na maneira de jogar que desenvolveram e aperfeiçoaram durante os anos da Guerra Fria 1.0. Os Estados Unidos foram incapazes de enxergar o crescimento de novos rivais que visam pôr em xeque suas ações e suas ambições.